Bom, acho que esperamos um tempinho, né, para entrar mais pessoas, mas eu vou dar início, né, à nossa apresentação, então gostaria de começar cumprimentando a todos, né, e agradecendo a presença de vocês. Meu nome é Maria Laura, para quem não me conhece, né, eu faço parte do time do Departamento Brasileiro da CW, juntamente com minha colega Mariana, que está presente aqui também, né. Para começar, então pode passar, Mariana, por favor, o slide. Eu vou falar aqui um pouquinho da CW também, para quem não nos conhece ou quem está tendo esse primeiro contato agora com o webinar, né? A CW é uma empresa de consultoria profissional fundada por e administrada também por Thomas Wong e Rosanna Choi, né? A CW oferece uma ampla gama de serviços personalizados e focados no cliente, de qualidade profissional, incluindo auditoria, declaração de impostos, secretariado corporativo e terceirização de processos de negócios, além de especialidades de consultoria também, né? Então, o alcance global da CW se estende por diferentes continentes, com escritórios estrategicamente localizados em Hong Kong e também em Shenzhen, Guangzhou e Xangai, na China continental, Barcelona, na Espanha, Londres, no Reino Unido, Bogotá, na Colômbia e Belo Horizonte, aqui no Brasil. Né? Nós temos equipes de profissionais multilingües, culturalmente competentes e experientes que se dedicam a atender os nossos clientes. Pode passar, por favor, Mariana. Então, falando rapidamente um pouquinho melhor sobre os nossos serviços, né? A gente aqui na CW entende que cada empresa possui necessidades únicas quando se trata de fazer negócios com a China. Por isso, nós desenvolvemos uma abordagem personalizada de prestação de serviços. Isso inclui suporte estratégico em sourcing, estruturação tributária internacional, revisão e elaboração de contratos comerciais, consultoria em propriedade intelectual, além da representação local na China e entre outros, né? Além disso, por meio da nossa presença em Hong Kong e em cidades também estratégicas do continente chinês, a gente consegue oferecer um atendimento próximo com equipes multilingües que compreendem tanto o ambiente regulatório chinês quanto a realidade do empresariado brasileiro, né? Então, nossa meta é ser uma ponte segura entre Brasil e China, ajudando os nossos clientes a reduzir riscos e otimizar seus custos e assim alcançar seus objetivos comerciais de forma sólida, né? Pode passar, por favor, Mariana? Então, assim, em primeiro lugar, a gente gostaria também de agradecer aqui a presença do Arthur e do apoio institucional da Câmara de Comércio Chinesa do Brasil, que é uma organização que tem desempenhado um papel fundamental no fortalecimento das relações comerciais entre Brasil e China, né? A Câmara tem como principal objetivo fomentar o estreitamento desses laços e contribuir de forma concreta para a geração de negócios entre empresas e empresários dos dois países. Com uma equipe também de profissionais especializada atuando tanto no Brasil quanto na China, a Câmara presta suporte estratégico aos seus associados, né, e ajuda a superar barreiras culturais, indicando soluções eficazes para facilitar as negociações, as parcerias e também obter resultados consistentes. E é com muita satisfação também que a gente apresenta o Dr. Richard Lei Zhang, advogado licenciado na China e membro do Guangzhou Bar Association. Com formação jurídica nos sistemas britânico e chinês, ele é mestre em Direito pela Universidade de Warwick e doutor em Direito pela Renmin University of China. Atuou como assessor jurídico interno em uma importante empresa estatal chinesa e desde 2004 ele integra o escritório ZT Law Firm, onde teve sua licença como advogado em 2006, né? Então, à frente da equipe da Law Delta Service, o Dr. Richard ele atua com foco em comércio internacional, investimento estrangeiro e proteção transfronteiriça da propriedade intelectual, reunindo sólida experiência prática e visão estratégica para apoiar as empresas estrangeiras em suas operações com a China. Pode passar, Mariana. Bom, feitas as apresentações dos nossos convidados, né, o objetivo principal do nosso webinar de hoje
é capacitar os compradores brasileiros a navegarem o processo de sourcing na China com mais confiança e segurança jurídica. Né? Então, nós da CW, juntos com nossos parceiros da Câmara, com o Dr. Richard, a gente entende que as empresas brasileiras que desejam importar da China, para elas é fundamental ter uma compreensão clara das práticas comerciais chinesas, né? Dos riscos contratuais e das estratégias eficazes de proteção da propriedade intelectual. Então, a promover esse encontro, a gente busca oferecer orientações práticas, baseadas em casos reais, sobre como evitar erros comuns e estabelecer relações comerciais sustentáveis e bem-sucedidas, né? Então, esse tema está diretamente ligado ao nosso trabalho na CW, onde a gente combina o conhecimento teórico e técnico com a presença local na China e a experiência internacional para apoiar as empresas brasileiras na sua internacionalização e atuação segura no mercado chinês. Pode passar, Mariana, por favor. Na verdade, agora eu passo a palavra ao Arthur, né, que vai compartilhar conosco um panorama estratégico do comércio Brasil-China. Arthur, fica à vontade. Perfeito. Obrigado, Maria Laura. Bom dia a todos. Muito prazer estar aqui com vocês hoje. Vai ser ótimo compartilhar um pouco da nossa experiência aqui na China, com importação, com fornecedores, de boas práticas. E ótimo também estar aqui junto com a CW mais uma vez para mais um evento, e também com, com o Richard. Eu vou compartilhar a minha tela para. Eu trouxe alguns slides para a gente poder debater sobre esse tema. Acho que primeiro dar um pouco de contexto, né, sobre perspectivas e tendências que a gente tem nessa relação Brasil-China, um pouco dos dados também de Comex para a gente poder entender a importância dessa relação, que a gente tem visto de mudanças desse cenário. Esse ano, acho que é um ano muito atípico geopoliticamente, então bastante dessas análises, elas estão sempre em constante alteração, né? Então, passar ali um pouco sobre o panorama político, geográfico também, então muito das importações na China tem essa relação de onde estão as indústrias, em quais regiões, como explorar os incentivos fiscais que o governo chinês dão para as empresas chinesas, enfim. E também, sempre que a gente fala de China, a gente tem que entender o que os chineses pensam sobre o mundo, qual que é a mentalidade deles e também da cultura de negócios, né? E alguns cases de sucesso e o que as empresas fazem com relação a isso. Então, rapidamente aqui um pouco das perspectivas que a gente tem visto, né? Então, hoje a gente tem essa relação diplomática Brasil-China cada vez mais forte, muita atuação dos estados com relação à China também. Então, com relação à importação, a gente vê muito apoio das federações de indústria, associações comerciais, todas dando um apoio ao empresário nessa forma e caminhos de lidar com China, né? Então, a gente vê um setor privado cada vez mais forte, tanto em importações quanto em exportações também, né? A pauta de compra de produtos, né? Cada vez mais diversa e mais ampla. Na importação, ainda tem os grandes mitos, né? Para o pequeno e médio empresário, que é difícil, que tem que ter grandes quantidades, mas cada vez mais a gente vem desmistificando e quebrando esses paradigmas. Então, cada vez mais a gente vê empresas pequenas e médias importando por N canais diferentes, né? Seja via container compartilhado, seja via cross-border, que é uma tendência de importação também. A gente vê cada vez mais empresas chinesas vendendo direto para o cliente final no Brasil também, o modelo B2C, B2B, enfim. Então, a gente tem isso como uma grande tendência nos últimos anos, o que não é diferente agora
em 2025 também, né? E também muito das políticas internas aqui na China voltadas para apoiar as indústrias chinesas nesses processos de exportação, né? Então, mais uma vez, acelerado por esse panorama geopolítico atual. Então, os chineses estão nesse embate com o mercado americano, que eles já não podem confiar tanto quanto no passado, então eles buscam sempre novos mercados, né? Então, a nível global, o Brasil é sempre um grande parceiro e destino cada vez mais forte dessas exportações chinesas, né? Então, para quem já importa, para quem está começando a importar, o timing é bem interessante de buscar ou fortalecer as parcerias com as fábricas chinesas, né? Então, junto com isso, vem as políticas monetárias também, cada vez mais o renminbi como política monetária global para as transações também comerciais, né? E aqui, rapidamente, só a gente já sabe o tanto que a China é importante para o Brasil e vice-versa, mas a nível do Brasil, né, da gente, essa relação nossa com a China, a gente muito mais vende do que compra dos chineses, né? Então, essa relação nossa, a gente tem um superávit da balança comercial brasileira com relação à China, mas ainda assim a gente tem muito espaço dos dois lados, né? E com relação à ótica brasileira, né, os países que o Brasil mais exporta e mais importa, a China está em primeiro lugar, né? Então, China em primeiro lugar desde 2019, 2009, aliás. Então, são mais de caminhando aí para 20 anos, né, dessa parceria onde a China é o principal parceiro comercial do Brasil, mas seguindo de perto também dos Estados Unidos, né? Então, os dois ali como os dois grandes parceiros comerciais do Brasil e uma série de outros países também que têm essa importância para a balança comercial nossa, mas de longe os dois são os que mais impactam o dia a dia das nossas empresas. Para quem importa também, dois das principais variáveis que a gente tem que entender é frete e câmbio, né? Então, muitos produtos, eles são inelásticos com relação a frete ou câmbio, que são necessidades da pauta brasileira de importação, mas muitos produtos dependem que o frete esteja adequado e o câmbio também, né? Então, olhando o frete em específico, a gente está agora no momento de queda do frete China-Brasil, né? Mas a gente viveu na pandemia um pico do frete e o início desse ano e final do ano passado também com valores bem acima do normal, né? Então agora, para quem importa, a gente entende que container compartilhado, container FCL, enfim, são todos modais que têm uma variável muito grande com o que está acontecendo no mundo, né? Então, essa guerra comercial China-Estados Unidos, agora Estados Unidos-Brasil, e tudo isso afeta como que as empresas aumentam ou não o volume de exportação e como que isso impacta os navios, os embarques, os bookings, enfim. E também toda a geopolítica afeta o câmbio, né? Então, a gente vem aí de um câmbio bem volátil, né? E são janelas de oportunidades também, né? Então, quem aproveita as janelas certas consegue um frete e um câmbio mais em conta e que isso impacta muito o preço final dos produtos, né? Um pouco aqui da política chinesa, mas a gente tem ali essa continuidade da política e da mentalidade de China de longo prazo, né? Acho que a gente tem que entender como que isso impacta o dia a dia das indústrias, como que as indústrias vão se relacionar com os parceiros, os importadores globais, né? A geografia em si é um ponto que eu sempre bato na tecla também, porque a gente tem várias cidades, né? Essas quatro aqui são as mais conhecidas hoje, né? Então, Xangai, Pequim, Guangzhou, que é Cantão, né? E
Shenzhen, são 4 cidades das que mais acontecem aqui as feiras internacionais, as feiras setoriais. Guangzhou, a gente tem a Feira de Cantão, que é uma das principais feiras para importadores globais, enfim. Então, são cidades super conhecidas, mas a gente tem toda uma China do interior que, às vezes, passa despercebido, né? Então, nesse slide aqui, a gente consegue ver algumas cidades que são polos importantes também de indústrias, de fornecedores, que têm muitas oportunidades que são pouco visadas ainda, né? Então, a gente que está aqui na China, a gente entende o tanto que essas empresas têm a oferecer e que, às vezes, muitas das empresas que se relacionam com a China focam apenas ali nos grandes centros, né? Esse mapa aqui ele é bem didático nesse sentido, que mostra o quanto que as cadeias de indústrias da China são pulverizadas, né? Então, de norte a sul na China, você tem uma série de indústrias e polos industriais que são concentrados em certas regiões, né? Então, a gente tem, por exemplo, o sul da China, né, da província de Guangdong, que é um polo muito forte para tecnologia, para hardware, que é onde fica Shenzhen, né, que é a cidade mais conhecida ali para eletrônicos de uma forma geral. A gente tem mais para o norte, né, a gente tem aqui perto de Xangai, província de Jiangsu, né, que, por exemplo, é onde surgiram todas as vacinas chinesas, toda a parte de equipamentos para saúde, fármaco. A gente tem mais ao norte ainda, regiões fortes em siderurgia, em químicos, né? Então a gente tem toda a província aqui de Shandong, por exemplo, que é uma província muito forte para aço, que é algo que está super em alta agora no Brasil para construção civil, enfim. Então, entender essas nuances da China impacta muito nesse dia a dia de como buscar um bom fornecedor, onde que esse fornecedor está localizado, como ir até esse fornecedor, seja para uma auditoria à distância, seja para uma inspeção de carga, seja para entender que em certa região você vai ter várias opções de fornecedores para o mesmo produto, né? Então, entender a geografia chinesa é super importante para quem lida com China, para quem quer sair ali só dessa relação de compra e venda e que você não entende o por trás ali de cada empresa, da cadeia de suprimentos, enfim. Então, acho que tem muito a se explorar nesse entendimento aqui da política e geografia chinesa, né? Entrando um pouco na parte de escoamento de produtos, né? Então, voltando ali no tema de frete, né? Grande parte dos principais portos do mundo estão na China, né? Então, 6 dos 10 maiores portos, né? Em questão de volume, de movimentação de carga, estão na China. Então, Xangai, que lidera esse ranking, né? Então, grande parte dos produtos que chegam ou saem da China é por Xangai, mas de norte a sul na China também eles têm uma série de portos super relevantes, né? E cada um ali vai atender as indústrias e produtos de cada região, né? Então, por isso que a China tem esse leque de opções e também isso impacta ali no custo final do produto, né? Essa questão mais cultural também, né? Então, para quem importa hoje a China, de como sair, como dar um passo a mais na relação com as empresas chinesas, né? A gente tem hoje, de uma forma geral, 3 gerações na China, onde cada uma teve uma vivência diferente, né? Então, hoje, uma indústria de qualquer produto, né? A pessoa de vendas, geralmente, tem uma vivência muito diferente do chefe da fábrica, do CEO, né? Então, acho que entender esse lado cultural também, acho que tem muito a ver aqui com esses pontos, né? De como se relacionar, como criar essa confiança com os fornecedores chineses, como nas viagens para cá, né? Como se portar
com relação à etiqueta chinesa, os cartões de visitas, os jantares, enfim. Então, tem uma série de aspectos culturais que impactam o negócio, né? Então, muitas das indústrias chinesas enxergam o mundo como o próprio governo aqui, né? Então, nessa visão de longo prazo, né? Então, hoje ainda uma boa parte dos importadores brasileiros, globais de uma forma geral, ah, fazem apenas essa relação de pagamento de invoice e recebimento de produtos, né? Eles não dão um passo a mais na parceria. Hoje, uma das grandes tendências dessa visão de longo prazo são condições especiais para parceiros que realmente se apoiam, né? Então, a gente tem importadores que têm crédito com fornecedor chinês, que tem um estoque disponível de uma forma especial, você tem formas de pagamento que saem ali do 30/70, né? Que é o depósito mais o pagamento para liberar a carga, enfim. Então, essa visão de longo prazo dentro da parceria com o fornecedor chinês ou com o parceiro chinês é bem importante para a gente ter acesso ali a outros benefícios, né? Então, de uma forma geral, as indústrias aqui também são super efetivas, né? Assim como o governo também, em implementar e executar projetos, né? Então, para os empreendedores que têm necessidade de colocar uma marca própria, criar um molde especial, ou fazer um produto do zero, ter um design próprio, os chineses fazem isso de uma forma muito eficaz. Então, são os vários modais também da importação e que esse suporte aqui ele é muito fluido, né? Então, tem muita empresa que vende essa ideia de os chineses serem lentos para essas parcerias, mas é muito o contrário, né? Então, eles são super aptos a atender qualquer pedido do importador, enfim. Então, esse timing, essa cultura deles de implementar e executar projetos é bem fascinante. E hoje, muito da cultura aqui é de realmente criar tendências globais, né? Então, a gente saiu de uma China de 20, 30 anos atrás que fazia engenharia reversa dos produtos, que copiava o mundo, mas hoje é o contrário, né? Então, grande parte das inovações saem daqui ou são feitas aqui, né? Então, acho que para quem busca novos produtos, novas ideias, a China respira essa inovação e tendências globais que para cada indústria eles têm várias empresas que lideram globalmente inovações, novas soluções, então essa cultura aqui já é muito enraizada, né? E muito da cultura chinesa a gente tem que ter muito cuidado com estereótipos, com preconceitos, né? Então a China ainda tem essa imagem um pouco defasada mundo afora, que o, a, o empresário que tem a chance de vir para a China consegue quebrar isso muito bem e abraçar os parceiros chineses, os projetos de uma forma diferente, né? Então, acho que isso está muito bem relacionado aí com a forma de lidar com os chineses, né? E aqui eu sempre deixo algumas sugestões, né, de leituras, de documentários, enfim, para a gente sempre aprimorar mais no conhecimento, né? Mas a gente tem aqui alguns livros que ensinam sobre a história da China, sobre a China moderna, como que os chineses se relacionam, enfim. Então, alguns documentários também, né? Mas esse slides é um pouco do que eu queria compartilhar com vocês. Qualquer dúvida, né? Eu fico super à disposição. Eu moro aqui na China há mais de 7 anos já, me relaciono com o mercado chinês há mais de 10 anos, então eu consigo entender muito das mudanças que acontecem aqui, como a gente pode se adaptar, e acho que estar em loco aqui já proporciona muitas oportunidades, né? Então, o timing hoje de ter essa relação com a China é ótimo, né? Então, a gente está vivendo
várias incertezas globais, mas a China se mantém como um bom parceiro do Brasil e vai ser assim, tanto para as importações quanto para as exportações. A gente tem cada vez mais plataformas que dão acesso à informação, a parceiros, a fornecedores, mas essa cautela, né, de como se relacionar com a China e com os chineses, às vezes requer realmente pessoas que já têm experiência, empresas como a CW, como a Câmara, como a ZIT aqui do Richard, enfim. Então, acho que estar próximo de bons parceiros é um dos pontos cruciais para se fazer bons negócios na China e evitar dores de cabeça e problemas futuros, né? Então, eu fico aqui à disposição para atender as dúvidas, enfim, mas isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Arthur, pela apresentação. Foi muito enriquecedor para mim e tenho certeza que para os nossos ouvintes também. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Richard, né? E só fazer uma pequena observação. Ele vai falar em inglês, né? Eu não sei se aqui todos os nossos ouvintes se comunicam em inglês, mas a Mariana, que está aqui com a gente, vai nos ajudar justamente nessa tradução, né, da fala dele. Hello, Richard. Hello. I would like to thank you once again for being here with us on our webinar. And I'd like to invite you to now talk about the Chinese business law and culture. Thank you, Maria. So, okay. So, nice to meet you, everyone. Today I have the honor to give a very short presentation about the business law environment in China. So, okay, Mariana, can you help me to move to the next slides? Yes. Boa tarde, bom dia, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Igual a Maria comentou, também trabalho na CWCPA no Departamento Brasileiro junto com ela. Estou aqui para traduzir um pouco da ideia que o Richard vai trazer para a gente. Ele primeiro desejou bom dia a todos e falou que vai fazer uma pequena apresentação sobre os aspectos jurídicos e culturais do comércio com a China. Okay, thank you. So we based our presentation on the experience of providing legal service to buyers in Canton Fair in the past 15 years. So we have met many buyers from Latin America. They buy in China. So we summarize there are two very important topics. The first is to create and protect IP for trade in China. The second very important topic is that to introduce some of the very important contracts in the OEM projects. Thank you. Ele disse que a apresentação dele vai ser baseada mais na experiência com os compradores, ao invés de ser algo mais focado nos aspectos legais. Os compradores que ele conhece muito são da América Latina, baseados, né, que vão na Canton Fair, que, igual o Arthur comentou, uma feira muito famosa lá. E vai falar um pouco sobre dois focos principais. O primeiro, a criação e proteção de propriedade intelectual para comércio com a China, e o segundo tópico sobre contratos importantes no processo de projetos OEM e ODM, que ele vai explicar um pouco mais à frente. Okay, when we're talking about the IP, the first very important one is trademark. So we have first we have a question. We usually know that the trademark is very important in the market, but usually our Brazilian buyers are buying from China. So China is a supply chain. So is it important to register the trademark in China? So this is a very important question. So I would explain why it is very important to register trademark in China. First of all, we know that there is we call the territoriality for all the intellectual property. So which means if you have own a trademark in Brazil, that only valid in Brazil.
For in China, you do not own the trademark yet. So you need to register separate in China. And for registering a trademark, there are different principles. Basically, in the world, there are two principles. The first is called prior registration, which means who registers the trademark, who file for the trademark registration first, who will get the trademark. The second principle is called prior use, which means who use the trademark first, who will get the trademark. In China, the most important, the dominant principle is prior registration. So it means that if someone files the trademark, if the trademark is identical to your trademark, if they filed in China early than you, actually they can get a trademark. So it is not surprising for you to find that if you have a trademark in Brazil, but someone else may register your trademark in China. This is possible. Okay, then comes the question, why it is so important to register trademark in China? Because we have many experience that because after you have registered trademark in China, you can register your Chinese trademark in China Customs trademark recorder system. The China custom trademark recorder system, it means that when your freight forwarder, when they export the products, they need to declare to China Customs. So in the system, they need to put in the brand. So what are the trademark of your products? So if when someone else registers your trademark and register in China Customs, so the system, the trademark recorder systems, will automatically jump out the warnings and to warn the Chinese Customs to stop your goods at China's Customs. And you need Chinese trademark holders' approval for passing through Chinese Customs, because someone else has registered your trademarks in China and also registered in China Customs. So that will cause a lot of problem for you. You need to get the approval from Chinese trademark holders to let your products to pass through Chinese Customs. Marina, do you need to do a translation Yes. Yeah, okay, thank you. Yes. Então, pessoal, nesse slide ele estava falando um pouco sobre a questão da marca registrada e por que isso é importante fazer. Ele começou falando que a China, claro, uma cadeia de suprimentos global, claro que muitos olhares estarão voltados para esse comércio, e a importância de registrar na China estaria ligada com você poder registrar os seus produtos e eles entrarem lá facilmente. Ele começa falando que o princípio da territorialidade fala que se você tiver uma marca registrada no Brasil, isso não vai valer na China, então por isso que você teria que fazer esse registro lá. E também fala sobre diferentes registros, o registro prévio e o uso prévio, ou seja, se alguém conseguir, na China no caso, seria quem registra primeiro tem a marca registrada, ou seja, se alguém conseguir registrar o seu produto, você não vai ter acesso a eles, e consequentemente você não conseguiria adentrar os produtos naquele território, isso seria, claro, um grande problema. Então, basicamente, ele fala sobre essa importância e os cuidados que têm que ser tomados. Thank you. So I show you the example of this is a China Customs trademark recorder system. So we can actually the trademark after they register in China, and they can do the second step is to register to the China Customs trademark recorder, so can register in China's Customs. So by this way, they can have the way to prevent the counterfeiting goods to go through Chinese Customs. And actually, many of our clients, they also ask us to, they can actually set up a white list in China's Customs. So they are allowing those supplies on the white list
to go through Chinese customs. For those suppliers, they are maybe producing counterfeiting goods or they are not authorized. So their products cannot go through Chinese customs. So actually, this is a very important, very important for many of overseas buyers. By this way, they can control their production in China to protect their supply chain. And it's a very good way to combat the counterfeiting goods and manage your supplies in China. So how long it takes to register trademark in China? The maximum time, so if everything going well, the maximum time is 12 months. 9 months is for filing to Chinese Trademark Bureau, and if approved, and there are 3 extra months for public opposition. So totally, the maximum time is 12 months. But now that is getting shorter because the government is speed up in the process of preliminary approval. Okay, so this is a very important IP. The first thing is a trademark. I usually say that it is the most essential, the essential IP for doing business in China. So to register trademark is cheap. It's not cost a lot of money, but if you want to have some problem, someone else to register your trademark, it will cause a very big headache for you. Okay, please move to the next slides. Sim, pessoal, ele estava falando nesse slide que ele trouxe aqui um exemplo desse sistema de registro de marca registrada na China. Falou que o tempo aproximado para o registro acontecer é de aproximadamente 12 meses, mas claro, isso tem uma tendência de ser reduzido ao longo do tempo. E ele reforça mais uma vez que se alguém mais registrar sua marca registrada na China, isso pode ser, claro, um grande problema para você. Então ele traz isso como uma importância e um cuidado para você controlar a sua produção, proteger o seu supplier e tudo mais. Okay, the second very important IP the buyers may think about to file in China is patents. Actually, in China, there are 3 kinds of patents: invention, utility model, and design patents. And in international trade, usually we only use utility model and design patent because the cost is cheap. The time for applying for the patents is very quick. So you expect 5 to 6 months to get the utility model and design patent granted by the patent office. Actually, there is a very important, there is you can claim for the international priority. So for example, many of our clients from Latin America or from Europe, they file in, for example, in Brazil or in United States or in UK first, and according to the Paris Convention, they got a window period to ask for international priority. So for utility patent, there are 12 months, and for design patent, there's 6 months. They can file the same patents in China. So actually, by this way, they can protect both the design in their marketplace and also in the supply chain in China. And actually, according to our experience, sometimes design patent, it is very cheap and quick, and it give a good protection to your mold. Because if you have applied design patent in China, other factories, they cannot just copy your design completely. By this way, they actually to protect your mold, because mold is very important to your products. Thank you, Mariana. Então, pessoal, nesse slide ele estava falando um pouco sobre a proteção das patentes. Primeiro, ele fala que na China existem 3 tipos de patentes, sendo invenção, modelo de utilidade e patente de design. Ele comentou que esses 2 últimos, modelo de utilidade e patente de design, são os mais comuns por serem também mais baratos. Comentou também que, de acordo com a Convenção de Paris, você tem o direito de ter a sua propriedade da sua patente, mesmo que ela seja internacional e demore de cerca de 12 meses para o modelo de
utilidade e 6 meses para patente de design. E depois ele comenta um pouco sobre o molde. Eu vou deixar só para traduzir um pouco mais à frente, porque ele tem um slide próprio para isso. Okay, the third IP is copyright. For copyright, actually, if your products are artistic design or music or something similar, that actually you can also register your design in China for copyright. But we will not discuss too much about copyright because in manufacturing, the most important two IP are trademark and the patents. Copyright is not as important as trademark and the patents. Thank you. Então, nesse slide, ele comentou um pouco mais brevemente, porque ele comentou que os outros 2 tipos de propriedade intelectual são mais importantes no meio da fabricação, mas sobre copyright, se você tiver algo relacionado à arte, música, esse seria o tipo de propriedade que você teria que tomar mais cuidado e estudar um pouco mais. Okay, thank you. Please move to the next slides. Okay, so before that, I'm talking about IP, very important IP. So when you manufacture in China, you must first think about to register trademark and the patents. And then we come to the second part, are very important contracts. Okay, according to our experience, before you giving your design to the factory, the first very important contract we called IP protection and an agreement. So for this agreement, it is not a very simple NDA. NDA is not enough because the very important thing is first to clarify who owns the IP, who owns the design of the product. Actually, the presumption because the real situation now is in the past in China, in most of the projects we called OEM. OEM means actually the buyers, they have the design file, they have all the design, they give the design to the factory and the factory is only responsible for manufacturing. But now things are changed a lot. Now actually we see quite a lot that the overseas buyers, they have a preliminary design, they have their concepts, and then they contact Chinese factory and ask Chinese factory to finalize the design of the product. Use the engineers in Chinese factory to finalize the designs and to make the molds and finally to do the manufacturing. So now we said the most of the projects, they are ODM, not just OEM. For ODM, which means design first and then manufacturing. Okay, under such situation, there is a very important question. If the factory joins the design work, help the buyers to finalize the design, who owns the IP? So let's look into the law. Actually, the law that you need a contract to clarify who owns the design. Without such kind of contract agreements, the assumption in the law is that the IP belongs to the party which actually performs the job of design the products. So in most of the case, actually the factory help do the job of design the products. So actually the factory is entitled to own the IP of the products, or at least can jointly own the design of the products with the buyers. So that will be a potential risk for many of the buyers if you do not own the IP of the products. I assume that most of the buyers, they want to own the design, the IP of the products. So in that situation, very important job you need to do before you sharing any of your preliminary design, any of your
concept to the factory, you need to first to enter into a contract with the factory. The contract includes two parts. The first part is to clarify who owns the IP. In most cases, the buyer will own the 100% of the IP of the products, even the factory do the job of design the products. This is super important because if you do not clarify this very important issue at the very beginning, you will have many problems in the future after the mold has been made, after the products have been manufactured. You argue that who owns the design, that there will be a lot of battles. So this is a very important agreements we call IP protection and an agreement. So the first part is IP protection. The second we call NNN agreement, which means that you are asking the factories they cannot to manufacture your products and sell your products on other e-commerce platform like Amazon to compete with you. So this is the second part, NNN agreements. So these are the very important agreements you need to sign. You need to clarify with the factory before you sharing any confidential information to this factory. Thank you, Marina. Yes. Nessa parte, pessoal, ele chama bastante atenção. Ele já inicia o segundo tópico falando que, após a gente falar sobre a propriedade intelectual em si, ele fala que um passo atrás a gente tem que também saber sobre os contratos, sobre quem terá o direito sobre essa propriedade intelectual, se é o comprador ou se é a fábrica. E ele fala também, dividindo esse tópico 2 em dois pontos principais. Os primeiros, os tipos de contrato. Ele aponta para dois tipos diferentes. O primeiro, o ODM, Original Design Manufacturer, em que a fábrica também cria o design do produto, e o OEM, que é Original Equipment Manufacturer, em que o cliente vai fornecer o design para a fábrica finalizar esse design ou apenas produzir o produto no futuro. Ele também comenta que o tipo ODM tem se tornado mais comum, mas no slide ele coloca aqui um artigo para falar em caso de quem teria o direito a essa propriedade intelectual caso a fábrica adentre o processo de design do produto. Então, ele fala que a propriedade intelectual vai ser de quem fez o design completo do produto e isso estaria relacionado a ele. Mas ele chama bastante atenção para esse tema, porque isso, claro, pode gerar diversos problemas no futuro. Então, ele fala sobre acordos NNN, que ele chamou aqui, que são acordos de não divulgação, não utilização e não evasão do design dos seus produtos, caso você confie esse design à sua fábrica de escolha. Então, isso é algo que tem que ser tomado certo cuidado. Okay, to save time, yes, there are a couple questions for this. The question before you sharing your design to the factory, before you discuss with factory for possible production. First, who owns the design? If the suppliers have to finalize the design of the product in an OEM or ODM project, who owns the design? First thing. The second, who is entitled to file the patent, copyright, the trademark? The third thing, can buyer move production to other factory in future? The next one, can supply sell the same product in his own e-commerce shops or not? So these questions you need to clarify with suppliers before you sharing any confidential information to the factories. Thank you, Marina. Nesse slide, ele só passa brevemente alguns pontos que você tem que se atentar. Se você for tomar parte nesse processo, alguns pontos que devem ser esclarecidos. Aqui são algumas perguntas que você deve se perguntar antes de compartilhar o seu design, a sua propriedade intelectual com a fábrica. E como está aqui, acho que não precisa de tradução. Okay. The second very important contract
After at the first stage, you sharing your concept, your design with the factory, and you discuss with the factory, and finally you did not decide to manufacture in this factory. Then you come to, for many of the products, you need to make the mold. And actually mold is very important, and sometimes the mold is quite important. Is quite expensive. So we suggest if the mold is quite expensive, because many of the mold cost more than like 50,000 US dollars or more than that. So actually you're the better to enter into a mold agreement with the factory. So there are a couple important issues to be clarified in the mold agreement. First, who owns the mold? I think the buyers want to make sure that they own the mold. Second, how to pay the mold. Usually you pay a deposit like 50%, 30% at the beginning, and the rest of the money after the samples or the first purchase order is completed. So how to pay the mold. Third thing is any fee or mold maintenance or storage. We have the experience that actually someone asks the factory to make the mold. After a couple of years, they want to move the mold away, but the factory is saying that, okay, if you want to move it away, you need to pay for the storage fee, and the storage fee is very high. So at the very beginning, you need to clarify that for the mold, the storage is free or something that you need to clarify at the beginning. And the next one is very important, that the buyer need to make sure that he can take away the mold in case of need. And without paying extra money, because usually if there are some disputes happen between the buyer and the factory, if you want to take away the mold, it will be difficult. So usually I suggest you have at the very beginning by a mold agreement, you clarify that buyer can anytime take away the mold, and you'd better have a mold list to clarify how many pieces of the mold. So these are something important for having a mold agreement. Thank you, Marina. Então, pessoal, nesse slide, como comentado, ele falou sobre o acordo de molde, que, mais uma vez, ele trouxe algumas questões para esclarecimento prévio. Após todas as questões de propriedade intelectuais serem resolvidas, ele traz alguns pontos sobre o acordo de molde que deve ser feito entre as duas partes. Ele traz primeiro a questão de quem seria o dono do molde, e comenta que, pessoalmente, ele acredita que os compradores deveriam ser os proprietários desse molde, e também chama atenção para algumas outras questões, porque o acordo de molde e o molde em si são partes um pouco mais trabalhosas, porque o molde é considerado mais caro. Acho que é isso. Okay, so at the next stage, so is about the purchase contract. So usually now actually in the practice in Canton Fair, actually it's very simple. The factory just issue a pro forma invoice. The pro forma invoice is a PI. They call it a PI. It is very simple, just a one page. It is about what is the products, how many quantity, how the price, the shipping date, and the bank account. It is very simple, but it is far from enough to protect the interests of buyers. So usually that many of our clients, overseas clients, they want to enter into a general conditions or purchase contract with the factory. So the general condition is for the long term, like 3 year or 5 year, to sign with the factory. And all the PI, they are automatically applied to the legal terms under the general conditions of purchase contract. So there are several important points under these general conditions. The first is the general conditions. Actually, there is a general conditions. They are for the long term, and each purchase, there are purchase order and the pro forma invoice. The second, very important, who is buyer, who is seller. Actually, you think it is very natural or very simple, but actually, we see in many situations
many buyers, they don't even know who they are dealing with, because they are sometimes the factory, they have the trading company, they got the factory, they got different company name. So you need to clarify who you are dealing with, who you are under the contractual liability for the purchase contract. So it is very important. If in the future some disputes happened on the quality, on the quantity, everything, you need to have the company name of the seller, the factory name should be correct. Only it is correct that you can sue to the court. And you need to have their Chinese company name, not only just the English company name, because actually only the Chinese company names, they are legally valid in the government registered database. And for also their quality requirements, how to do the product inspection and the certification, and under what situation you have the right to cancel the order, and the penalty for late delivery, and how to deal with quality problem before shipment, and how to deal with quality problem after shipment and within warranty period. I just give you a sample because you receive the product, you sell on Amazon, but within the warranty period, you find that some of the products are returned by the consumers because of the quality. So how to deal with it? So you need to have that clarified in the general conditions. And the bank account and the payment term. The bank account is very important because there are a lot of crimes regarding changing bank account, something like the cyber crimes. So you need to have the bank account to stipulate in the contract, and what will be the payment term. And any special arrangement excludes distribution. For example, the factory can only distribute this product to you. They cannot distribute the product to someone else. You need to have that special arrangement clause, and how to settle the dispute. All these are very important points in the general conditions. Thank you, Marina. Então, pessoal, mais uma vez nesse slide ele chama atenção para alguns principais pontos relacionados, baseados na experiência dele. Ele comenta sobre algumas condições gerais do contrato de compra que o comprador deve se atentar ao estar relacionando com a parte chinesa. Em primeiro ponto, ele fala sobre a fatura pro forma, que protege o interesse dos compradores, e comenta que as condições gerais que são acordadas são a longo prazo, por isso que você deve se atentar a isso. E aqui ele lista alguns pontos principais, alguns que ele comentou, que devem ser muito esclarecidos. Por exemplo, saber o nome chinês da pessoa que você está se relacionando, digo assim, da empresa. Também saber sobre o período de garantia, por exemplo, ele deu um exemplo em casos de revenda, depois que você compra e revende alguns produtos, por exemplo, na Amazon, e depois você teria que ver algum período de garantia, você percebe que os produtos têm alguma falha, então isso também tem que ser acordado claramente. E também chama atenção, no fim, para alguns cybercrimes relacionados ao banco, questões de pagamento internacional. Acredito que é isso. Okay, so there are some fundamentals how to review contracts in China. The first, as I said, that first very important is company name, the party to contract. So you need to have a Chinese company name, not English company name only. And you need to have the correct registered address of the Chinese company name to make the contract enforceable. And the second very important thing that you need in China, actually, company stamp, official company stamp, the red round one, or actually they are more important than signature. So not like the legal requirements in Brazil, that in China the company stamp is more important than signature. Okay, the paper copy or electronic copy of the contract, they're both okay. And we suggest for the contract you have the bilingual one, both have the Chinese language and the English language. Thank you, Marina.
Nesse slide, ele fala sobre os fundamentos para revisão de contratos na China. Como comentado, ele comenta que o nome da empresa deve estar em chinês, não apenas em inglês, mas ele comenta que seria interessante que o contrato tivesse em mandarim, também na língua inglesa. E ele também comenta sobre a necessidade dos contratos de apresentarem o selo oficial da empresa, ao invés apenas da assinatura, que seria apenas o que seria aceito. Okay, the next page is that we suggest you to do some basic companies due diligence search, due diligence on the suppliers, because they are important. I just list some of the basic points you need to know about your suppliers. Thank you, Marina. Nesse slide, ele comentou brevemente, ele listou brevemente mais alguns pontos que são importantes e fala mais uma vez para você esclarecer e ter certeza que é essencial ter uma due diligência em relação ao seu fornecedor e destacou aqui alguns pontos chaves principais na sua pesquisa antes de iniciar o processo. Okay, so the final page is that we introduce, according to our experience, there are benefits for engaging legal counsel for negotiations in China. There are a couple of benefits according to our experience. The first is the suppliers will be aware that the clients, the buyers have a legal representation in China to take care of their interests, so they will be more careful. And actually they want to comply with the contract more strictly. The first, the second, you have the legal counsel for negotiation in China and to prepare for the contract, so to make sure the contract is enforceable in China. The third point is that it is, if you engage legal counsel in China, that they understand business culture in China, and so it's more easy to reach an agreement. And the last point is that it's a kind of to engage a legal counsel in China. It has a credit enhancement function. So it says it will let the factory think the buyers are more credit, have better credit. Thank you, Marina. Nesse último slide, ele comenta sobre os benefícios da contratação de assessoria jurídica para negociações na China. Ele comenta que, de acordo com a experiência dele, ele trouxe esses 4 principais pontos para nós. O primeiro deles seria que os fornecedores estariam cientes de que os clientes têm representação legal na China para cuidar dos seus interesses, ou seja, isso implica que eles seriam mais úteis, prestariam mais ajuda e também esperariam, ao mesmo tempo, que você cumpra o contrato em questão com mais rigor. Também para garantir que o contrato seja execuível na China, também compreender a cultura empresarial na China também para que o contrato seja sólido e não tenham muitos problemas entre as duas partes, e também para fornecer uma função de melhoria de crédito, ou seja, os compradores teriam créditos melhores. Thank you for listening. This is our contact information. We have worked with CWCPA together, and they're serving many overseas buyers in Canton Fair. So we also welcome you come to Guangzhou, come to China, come to Canton Fair. So if you have any questions, just feel free to discuss with us. Thank you. Thank you so much, Richard. It was very enlightening to us. I would like now, as you said, to open for some questions. I'm gonna just tell the audience em português. Pessoal, então, nesse momento, depois dessa apresentação do Richard, eu gostaria de abrir para perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, podem abrir o microfone e fazê-los.
Bom, acho que não teremos, né? Mas assim, de toda forma, eu gostaria de agradecer a todos que participaram desse nosso webinar, especial ao Dr. Richard pelo conteúdo jurídico tão relevante e ao Arthur também pela contextualização estratégica, né, do comércio Brasil e China. A gente espera que essas informações compartilhadas hoje possam servir como base para decisões mais informadas, negociações mais assertivas e negócios mais seguros também com parceiros chineses, né? E caso tenham interesse em aprofundar algum dos temas abordados, né, como esses abarcados pela ZIT, ou então participar de missões comerciais organizadas ou pela Câmara, também pela CW, né? Fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Gostaria só também de apresentar aqui o nosso canal no YouTube, né? A gente tem um canal chamado Mercado do Dragão, e nele a gente tem vários vídeos informativos também sobre manutenção de registros empresariais, impostos sobre lucros, questões tributárias, sobre o transfer pricing também, e claro, sobre abertura de empresas na China e em Hong Kong, então fiquem à vontade também para acessar a nossa plataforma, né? Mas, assim, no geral, muito obrigada pela presença de todos e até a próxima.